Olá, estamos aqui mais uma vez, Antônio Arruda, do Centro Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte, e o nosso departamento de divulgação está apresentando o estudo do livro O Principiante Espírita. Já estamos aqui no meio do livro, você que está nos acompanhando, já avançamos aqui, metade do livro já foi. Continue conosco, nos acompanhando, compre o livro, estude em casa. Se tiver dúvida, entre aí nos comentários, comenta, coloque a sua dúvida que a gente vai ter o prazer de esclarecê-las. Nós estamos avançando aqui falando sobre a natureza e a identidade dos espíritos, avaliando se é mais evoluído, se é menos. Essa questão da evolução, quando a gente fala, é evolução moral, vamos lembrar disso, né? Então o espírito é mais evoluído moralmente, em que circunstância, como é que a gente enxerga isso? Sobre isso que nós estávamos falando. E avançando aqui no texto do livro, Kardec diz que é erro considerar as manifestações físicas como um brinquedo. Se elas não têm importância no ensino filosófico, têm utilidade do ponto de vista da fenomenologia, porque constituem o ABC da ciência, cuja chave nos trouxeram. Posto sejam hoje menos necessárias, concorre para a convicção de algumas pessoas. Então, ele está dizendo o seguinte: é um erro a gente achar que efeito físico, através de toques na mesa que mexe, cadeira que vibra, que esses efeitos físicos, esses barulhos, e que eles não têm importância nenhuma. É claro que tem importância porque, como o próprio texto diz, foi ele que começou tudo, né? De certa forma, os espíritos começaram a chamar a atenção da gente quando começaram a produzir esses efeitos físicos. Então, eles são importantes, sim, porque nos chamaram a atenção para eles, né? Mas, de modo algum, são incompatíveis com a ordem e com a decência que devem presidir essas reuniões experimentais. Se fossem sempre praticadas com a necessária conveniência, convenceriam mais facilmente e, sob todos os pontos de vista, produziriam resultados muito melhores. É que na época fazia-se muitas reuniões com efeitos físicos, mais para o pessoal se divertir mesmo, mais para satisfazer a curiosidade. E Kardec alerta aqui, ó. Se utilizassem dessas reuniões com um objetivo mais responsável, mais consciente e mais sério, isso seria mais produtivo. Alguns fazem das evocações uma ideia muito falsa. Creem que elas constituem atrair os mortos com todo o lúgubre, que palavra difícil, com todo o lúgubre aparato dos túmulos. O pouco que já dissemos sobre isso basta para dissipar esse erro, ou seja, evoca o espírito, mas dentro de uma atmosfera pesada, lúgubre, né? Aquela atmosfera pesada de que é um morto que está ali falando, aquela coisa toda. E Kardec deixa claro, ó, o pouco que a gente já disse até aqui, até o meio do livro, a gente já deixou claro que o conhecimento da doutrina, o conhecimento da natureza dos espíritos, a forma que se manifestam, é o suficiente para dissipar essa atmosfera lúgubre. Só nos romances, nos contos fantásticos de almas penadas, e no teatro é que aparecem os mortos desencarnados saindo dos seus sepulcros enrolados em mortalhas e chocoalhando ossos. A fantasia, né? A fantasia dos teatros, do cinema até hoje, né? Aqui ele fala de teatro, hoje a gente fala de cinema, no filme de terror, potencializando essa atmosfera de mistério, de misticismo, de lugubridade. Agora eu vou usar a palavra, não é verdade? E isso aí a gente percebe, já sabe, já conhece que não tem necessidade e não é compatível com a verdadeira natureza dos espíritos, né? O espiritismo jamais fez ou fará milagres, nunca os produziu e jamais pretendeu ressuscitar o corpo morto. Quando o corpo está na sepultura, dela jamais sairá. Mas o ser espiritual, fluídico e inteligente, ali não se acha com o invólucro material do qual se separou no momento da morte.
Uma vez operada tal separação entre eles, nada mais existe de comum. Uma vez descartado o invólucro carnal, uma vez descartado o corpo físico, que não serviu mais, para dar continuidade à vida, aquele acessório não reunia mais as condições mínimas necessárias para animar com o espírito, aquilo é descartado e o espírito não fica, ou pelo menos não deve permanecer por ali. Ele tem que seguir sua vida, tem que seguir adiante no seu processo evolutivo. Aquele corpo se foi. A crítica malévola representou as manifestações espíritas como uma mescla de práticas ridículas da magia e da necromancia. Se as pessoas que falam do espiritismo sem o conhecer tivessem o trabalho de estudar, teriam poupado esse esforço de imaginação que apenas serve para demonstrar a sua ignorância e a sua má vontade. Olha, Kardec falou isso há muito tempo atrás, lá no século XIX. E no pleno século XXI a gente está vendo esse tipo de coisa, né? As pessoas, até por maldade mesmo, associam o espiritismo a práticas de magia negra, enfim, de coisas ruins, de adivinhações, etc, etc. O que não é realidade, e a maioria das pessoas que fazem isso sabem que isso não é realidade, fazem por maldade. São os detratores do espiritismo que existe até hoje. Cabe dizer às pessoas estranhas ao espiritismo que para nos comunicarmos com os espíritos não há dias, nem lugares, nem horas mais propícios que outros. Para os evocar não há formas sacramentais ou cabalísticas, não há necessidade de qualquer preparação ou iniciação. O emprego de qualquer sinal, qualquer objeto material visando atraí-los ou os repelir, nenhum efeito produzem. Basta o pensamento. Finalmente, os médiuns recebem as comunicações tão simples e naturalmente como se recebesse o ditado de uma criatura viva sem sair do seu estado normal. Só o charlatanismo emprega maneiras esquisitas e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos é feito em nome de Deus, respeitosamente e com recolhimento. É o único preceito recomendado às pessoas sérias que desejam comunicar-se com espíritos sérios. Nós entramos aqui agora num outro capítulo do livro que fala fim providencial das manifestações. Por quê? Porque qual é a finalidade das manifestações? O fim, ou a finalidade, o objetivo providencial das manifestações espíritas é convencer os incrédulos de que nem tudo se acaba com a vida terrena e dar aos crentes uma ideia mais justa do futuro. Os bons espíritos vêm instruir-nos visando o nosso melhoramento e o nosso progresso, e não para nos revelar aquilo que ainda não podemos saber, ou que apenas o deve ser como resultado do nosso trabalho. Então o Espírito não está aí para dizer para nós o nosso futuro, se o trabalho vai dar certo, se vamos casar com a pessoa que desejamos, se vamos ter filho novo, ou não, quando é que a gente vai desencarnar. Os espíritos sérios realmente não atendem a essas demandas. Se você ouviu dizer de alguém que participou de uma reunião supostamente espírita, não terá sido, com certeza, e nessa reunião teve revelações acerca de sua vida pessoal, o seu futuro. Ignore, com certeza não foi um espírito sério que deu essa comunicação. Não é esse o objetivo das comunicações espíritas. Se bastasse interrogá-lo para conseguir a solução de todas as questões científicas ou para fazer descobertas e invenções rendosas, qualquer ignorante poderia, sem estudar, tornar-se um cientista, e todo preguiçoso poderia ficar rico sem trabalhar. Mas é o que Deus não permite. Os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não exime do trabalho, nem o libertam da investigação, a fim de lhe deixar o mérito. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio, nós precisamos conquistar as coisas com o nosso próprio mérito. Uma ideia muito errada dos espíritos formaria aquele que neles visse apenas o ajudante dos ledores da buena dicha. Os espíritos sérios recusam ocupar-se de coisas fúteis,
Os frívolos e os brincalhões tratam de tudo e tudo respondem. Predizem tudo quanto se queira, sem nenhuma consideração à verdade, e encontram um malévolo prazer em mistificar as criaturas demasiado crédulas. Por isso é essencial estar perfeitamente atento sobre a natureza das perguntas que podem ser dirigidas aos espíritos. Sobre isso, no livro dos médiuns, a questão 286, existe uma questão lá, perguntas que podem ser dirigidas aos espíritos, onde Kardec orienta essa temática com mais vagar. Fora daquilo que poderá ajudar ao nosso progresso moral, só a incerteza encerra as revelações feitas pelos espíritos. Ou seja, se uma comunicação séria sempre vai trazer informações que nos criem condições de crescer, de evoluir, de entender e de nos elevar moralmente. Qualquer coisa frívola fora disso, de interesse puramente pessoal, com certeza não será um espírito evoluído. As questões coletivas são tratadas de forma coletiva, mas desde que essas informações e esses esclarecimentos tenham uma finalidade maior de contribuir para que também o coletivo cresça e evolua. Questões pessoais, familiares, de interesse de âmbito puramente material, jamais serão respondidas por espíritos sérios, compreendidos, realmente comprometidos com a luz, com a verdade, né? E que possam nos dar sugestões produtivas e adequadas para o nosso crescimento. Não se esqueça, compartilhe com os amigos, inscreva-se no nosso canal, nos auxilie a divulgar a doutrina. Até o próximo episódio.